Quando eu tava meditando, pensando sobre que tema que eu deveria fazer, eu senti assim, sobre a perseverança, né? Sobre a permanência e tá mais focado sobre as coisas de Deus e não ser aquele tipo de pessoa que desiste facilmente. E até a minha própria pastora pregou algo semelhante ontem. Eu falei, ó, amém. Aí tá. Ok. Primeiro, se a gente abrir, né? 1 Coríntios 15 e ler do 3 ao 6, vai dizer assim: Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ok. Esses 500 irmãos, Jesus tinha morrido, ressuscitou, e aí tinha mais ou menos 500 pessoas ali. E aí, se a gente for para Atos 1 e ler o versículo 15, vai dizer: Naquele dia, levantando-se por meio de Pedro, não, mentira, vamos lá um pouquinho antes. Glória a Deus. E a gente lê Atos 1. No versículo 5 vai dizer, isso aqui é Jesus dizendo para esses 500 que estavam lá, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, aqui a gente vê que Jesus liberou uma palavra para eles, uma palavra de promessa, foi uma promessa, falou, não, se vocês, né, ficarem aqui, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, eu vou batizar vocês. E depois a gente vai ver no versículo 15 que dessas 500, mais ou menos, né, mais de 500 no caso, é, restaram mais ou menos 120. Não restaram exatamente 120, restaram mais ou menos. Então pode ser até um pouco menos de 120. E, e não, Jesus não falou algo diferente para nenhum deles. Jesus não falou, o Tiago, Mateus e João vai receber do céu e o resto vai ficar assistindo. Não, porque eu quero que essa pessoa receba mais que essa, e eu quero que. Pronto, não fez nada de diferente com nenhum deles. Mas a palavra que foi liberada para a vida dessas mais de 500 pessoas foi a mesma. Então, leva a pensar o que que aconteceu com essas pessoas. A gente vê lá que. Eu acho bonitinho que na Bíblia, em vez de falar, morreu, não, eles falam, estão dormindo já, sabe? Aí tá. Então. É, falou que alguns já estavam dormindo e os outros meio que foi embora, né? Cadê? Depois foi visto por mais de 500 irmãos, os quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Os outros vivem, mas cadê eles? Eles estão vivendo, mas eles estão vivendo aonde? Por quê? A gente tem mais de 500 pessoas. Vamos supor que é só 500, né? Depois tem 120, vamos supor que é 120 certo. Só aí, só restou 380 pessoas, né? Se minha matemática não estiver ruim, é 380 pessoas que foi embora. Foi com Deus, te expor. Então, se a palavra de Jesus não mudou para a vida dela, se Jesus é a variável independente nessa equação, então quem fez algo, quem escolheu foi nós. Então é a gente que teve algo de diferente, é a gente que não se posicionou quando essa palavra foi liberada. Então, é sobre a perseverança, porque a gente vê que Jesus né, deu essa palavra que vocês foram batizados na água, agora vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Só que ele não deu um prazo, ele lançou a promessa e falou: fique aí que vai chegar. Ele não falou o dia, a hora, nem quanto tempo vai demorar e tal, sabe? Não agendou nada. Falou: fique aí.
é nesse tempo que é aí que ele prova as pessoas, porque ele está provando a sua paciência, ele está provando a sua perseverança, está provando a sua fé, está provando a sua credulidade. Então, entre essas 500 pessoas, a maioria não, ou não teve fé suficiente, ou não teve paciência suficiente, ou não creu o suficiente. Então, é sobre aquela perseverança de permanecer naquele lugar. E quando essa palavra foi liberada, quando Deus, Jesus, libera uma palavra para você, recebe, dá para você uma promessa, não é para você ficar parado esperando que essa promessa caia no seu colo. Não, os apóstolos ouviram isso e falaram, nossa. Amém. Ficaram lá, mas eles não ficaram lá de braço cruzado, perna cruzada, mão pro ar, perna pro ar. Não, eles ficaram buscando nesses dias, ficaram orando, ficaram adorando, ficavam buscando mesmo. Até que depois de 10 dias, cumpriu-se o dia de Pentecostes, cumpriu a palavra de Jesus. Então é aquela coisa de permanecer, de ficar naquele lugar e não olhar para um lado, não olhar para o outro, porque a perseverança tem benefícios, a perseverança tem. é, Volta para você. Então, se a gente olhar em Romanos 12:12, peraí que eu tô achando também. Ok, diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, esse daqui é basicamente o mínimo, os mínimos 3 passos que a gente tem para ter uma perseverança, para continuar, para não desistir, e que eu creio que os discípulos, mesmo que isso aqui foi escrito provavelmente depois, com certeza depois do dia de Pentecostes, que isso daqui é Paulo e Paulo nem estava lá, mas vamos supor, né, que eles já sabiam isso daqui. E eles basicamente se basearam nisso. Eles se alegraram se alegraram na esperança, porque eles tinham o quê? A esperança de que Jesus não mente. Jesus falou, então vai cumprir. Eu quero aquilo que foi dado para mim. Eu quero essa palavra que foi liberada para mim. Então ficou nessa esperança. Eles alegraram na esperança de que Jesus falou, vai se cumprir e eu vou estar aqui. Na esperança de que eu não vou desistir, eu vou continuar esse caminho. Não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda, mas eu vou estar aqui ainda e eu vou receber essa palavra. E que é a esperança e a certeza de que você vai estar lá, você vai receber essa palavra e essa promessa vai se cumprir na sua vida. O outro, ser paciente na tribulação. Paciência é um dos dons da, da, não, que dom, gente. Fruto, misericórdia. É um dos frutos do Espírito Santo, longanimidade. Então, se você está perto do Espírito Santo, você vai conseguir passar por um tempo de tribulação, você vai conseguir ter essa paciência. Você pode não, né, ter aquela força toda, mas se você está perto do Espírito Santo, você vai ser mais forte, você vai ter paciência, vai ter aquela longanimidade. Então, você vai ter aquela paciência na tribulação, você vai pensar, não, porque depois da tribulação tem vitória, depois da tribulação você é recompensado, depois da tribulação eu vou ser renovada, eu, coisas grandes e maiores vão ser feitas na minha vida. Então, é sobre ter a paciência da tribulação, é sobre ter a alegria da esperança, que depois da tribulação, depois do deserto, depois da tempestade, é, você vai ter algo para você. É sobre alegar na esperança da sua vitória, porque a gente não pode viver. Eu tô amando minha igreja, gente, que agora eu já tô assim, não. Vocês têm que profetizar a sua vitória, você tem que profetizar isso. Deus não nos chamou pra isso, nada de escassez, glória a Deus. Sabe? Então vocês já estão vendo, vocês estão vendo. Aí, não tem desse trem aí de, não, talvez eu vou ter a vitória. Não, porque, não, eu tô planejando pecar semana que vem, sabe? Só que depois daquele pecado eu volto. Tem disso não, gente. Você já fala assim, não, já sou vitorioso, posso todas as coisas que ele me fortalece. Para Deus nada é impossível. Continuar assim, ó. Você já profetiza a sua vitória assim, ó. Não tem dúvida, daqui a pouco sua vitória tá aí na sua mão. Então é viver na esperança aqui. Na esperança não, na certeza.
né? Glória a Deus. Que você vai ter a sua vitória, né? Porque Deus não perde batalha, glória a Deus. Quem perde batalha é a gente, que a gente dá a brecha. Pense nisso. Então, é viver ficar feliz na esperança de que a palavra de Deus vai se cumprir, que, nossa, como é que será que vai ser feito assim pra mim e tal? E ter paciência nas tribulações. E por último, perseverar na oração. Isso aí literalmente esse versículo nos dá os três fundamentos assim, super especial. Perseverar na oração. A gente, claro que a gente vai ver os discípulos, eles não vão só simplesmente estar lá esses 10 dias e não vai ser difícil. Aposto que algumas pessoas lá, como eu estava orando, até quando a Ana estava orando lá no altar, o cara achou que eu estava embriagada, imagina 120 pessoas orando. Então, claro que eles teve dificuldade, tipo, alguém poderia ter ido lá para falar, não, o que que tá acontecendo? Vocês são um bando de maluco e tal, vocês estão tudo embriagados e falando aí do nada, não sei o que, não sei o que lá. Porém, eles perseveraram na oração, ele estava ali. E eu creio que essa coisa de perseverar na oração foi o que fizeram os outros 380, né? Hipoteticamente. X-Pau meteu o pé e ia embora. Então é sobre aquela coisa de perseverar na oração. Porque se a gente tem a esperança e não tem a oração, do que vale a nossa esperança? Porque o que que a gente está colocando em prática? Nossa, eu também tenho muita esperança que eu vou ser rica, vai cair aqui, ó, 1 milhão de euros aqui na minha frente, ó, eu tenho esperança, mas se eu não oro, como é que isso vai acontecer? Se eu não tomar um posicionamento para isso acontecer, como é que vai se cumprir? Eu não lembro onde em Mateus, mas fala que tudo que a gente pedir no nome de Jesus vai ser dado a nós. Então, se a gente vai ficar vivendo uma esperança, esperando que, ó, não, mas é porque Deus lê a minha mente, não, é porque o Espírito Santo intercede por mim, não. Que isso, gente, tem que sair da sua boca, tem que proferir com a sua boca. Quando você vai aceitar Jesus, você tem que falar da sua boca. E em público, então, se você não consegue admitir isso, você tem que, né? Bom dia, né? Vocês têm que começar a falar em voz alta, você tem que começar a declarar as coisas, vocês têm que se posicionar mesmo. Não é sobre ficar na esperança e esperar que caia no seu colo. Não, é sobre eu quero isso, eu vou orar sobre isso. Se Deus quiser me dar, se não quiser, porque não é para você, é pro coleguinha do lado, glória a Deus. Enfim, mas essas são as três coisas, alegrar na esperança é, ter paciência nas tribulações e perseverar na oração. Se a gente for para Tiago 1:13, ai, gente, vamos ficar fazendo sotaque de português. É meu novo hobby. Depois de Hebreus. Isso eu sei. É depois de Hebreus, galera, quem não sabe. Ok. Tiago 1:3 vai dizer: Meus irmãos, tende grande gozo quando. Ah, não, isso é o 2. Terceiro, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ah, porque eu não tenho paciência para tribulação. Epa, que as provações vai te dar essa paciência. Então, se a gente não tem a perseverança, se a gente não tem a boa vontade, se a gente não tem um posicionamento, como é que a gente vai firmar para ter a perseverança? Porque vai vir a tribulação que vai gerar em nós perseverança, porque é uma circularidade aqui. Você tem que ter, você tem que ter perseverança para continuar para passar pelas tribulações, mas você tem que ter tribulação para você criar perseverança. Então, ou você tá perseverando, ou você tá perseverando, galera. Não tem como. Ou você tá firmado, você tá. Não vou falar pra ninguém desfirmar, não, porque quer dizer que vocês vão desfiar. Eu não quero que ninguém desfie, não, porque não é legal, não. Não é de Deus, não. Aí tá. Então, você tem que ter uma mindset. Eu não sei como é que isso é em português. Tipo, uma mentalidade. Você tem que já ter preparado essa mentalidade pra falar. Se decidir, se posicionar e falar: não, eu quero isso.
eu vou fazer algo sobre isso e tal. Ah, meu filho tá desviado. Você não vai viver só na esperança que ele voltará. Não, você vai falar, você vai ter esperança, você vai ter a paciência, né, pela tribulação, porque você vai orar, glória a Deus. Você vai orar pro seu filho todos os dias, vai jejuar, vai fazer isso, porque você não pode aceitar que seu filho vai desviar. Você não pode aceitar que. Porque Deus não te deu filho no mundo para ir pro inferno. Ele te deu ele e seus filhos como uma herança para vocês, né? Sei muito porque ainda, graças a Deus, não tô grávida, não tô namorando, não tô casada, não tô nada, né? Glória a Deus e aleluia. Ah, pelo menos, só que a minha sobrinha vai nascer, ela vai ser como minha filhinha. A filhinha da Michelle aí vai nascer, ela vai ser minha filhinha e eu vou sentir igual a mamãe. Então, vou entender um pouquinho de vocês. Mas, é, então, você não pode se conformar com, com as dificuldades. Que acontece muitas vezes que as pessoas caem. Elas se conformam com aquele pecado, elas se acostumam, ela fala, não, tudo bem, agora esse pecado aqui, agora é meu de estimação, e vai ficar aqui, vai me fazer companhia, né? Vou levar ele pra cá e pra lá, olha que bonitinho, até late. Mas a gente não pode se conformar com as dificuldades, não pode se conformar com essas coisas, a gente não pode aceitar coisas que não é Deus que colocou pra nós, que não é de Deus. A gente tem que reconhecer, a gente tem que ver. Não, realmente, isso daqui não é pra mim. Deus não tem esse plano pra mim. Então, o quê? Você se posiciona, você ajoelha e você ora. Você, com a oração, você vai ter intimidade e você vai ser mais cheio do Espírito Santo e vai vir os frutos do Espírito Santo e, pum, você tem a paciência, gente. Acredita? Nem precisa fazer provação, né, para ter paciência. Mas para você ter perseverança, vai ter tribulação, porque o quê? Você vai ter que criar essa perseverança, você vai ter que firmar os seus pés em algum lugar. E pronto. Ok. Hebreus, que é o livro anterior de Tiago que a gente tá, então tá fácil de achar. É só, né, virar a página e achar Hebreus 10:36. E diz, ok, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, promessa. Os é, discípulos, eles tiveram essa paciência de ficar no mesmo lugar, sem saber quantos dias, se era meses, se era semanas, se era dias, se era anos que eles teriam que ficar ali. Porém, eles tiveram esse reconhecimento que eles ficaram ali e tiveram essa paciência de permanecer ali, de não ficar, nossa, cadê? Cadê o Espírito Santo? Cadê o fogo? Eita glória! Cadê? Não. Eles ficaram, não. Jesus falou, tá decidido. Não, não questionou a palavra de Jesus, não questionou em momento algum. Assim, eu creio, né? Mas os que questionaram, não, Jesus, ó, se expôs fora para nos animar os outros. Então, eles, não, Jesus falou. Então eu vou ficar aqui, eu vou esperar, porque ele falou, e eles perseveraram, eles tiveram a paciência de esperar. Porque eu mesmo não sei se eu teria paciência. Tipo, tecnicamente a gente tá vivendo isso agora com a volta de Jesus, né? A gente não sabe quando que ele volta, nem nada, não. Mas a gente tá tendo essa paciência de esperar, mas tem uns que, ó, desvia, porque não tem o quê? A paciência não tem dúvida da palavra de Jesus, mas se Jesus falar, a gente não deve duvidar, a gente vê o que que eu posso fazer para fazer essa palavra se cumprir. Porque, porque você vai ser isso um dia. Vamos supor, alguém fala, eu quero fazer psicologia, então alguém confirma e tal, você vai ser uma psicóloga. Do que adianta eu terminar a escola agora e não ir para faculdade, não me esforçar isso, não fazer a minha parte? Porque como é que eu vou virar psicóloga se eu não, pelo menos, tento ir para uma faculdade, se eu não tento, pelo menos, tirar um degree de formar? Então, o que adianta Deus dá a palavra pra gente, dá a promessa pra gente e a gente ficar esperando que essa promessa se cumpra se a gente não faz nada. Sabe? Como é que é tipo falar, pedir, eu queria tanto. Vamos supor, tá logo ali, ó, tá bem ali, tá na minha frente. Um,
um copo de água, vamos ser saudável, glória a Deus. E aí, falo, nossa, eu queria tanto aquele copo de água. Ficar encarando. Ficar pensando, nossa, o que poderia ser, nossa, com aquele copo de água eu ia saciar minha sede, eita glória. Não, porque que vai adianta? Não vai vir você. Igual o Newton falou, se você não exerce uma força, o objeto não move sozinho, né? É basicamente isso. Ele falou a palavra mais chique. Mas, por isso que eu tenho que tomar a iniciativa e falar, não, tô vendo um copo de água. Eu quero esse copo de água. O que eu posso fazer para ter esse copo de água? Ah, eu posso estender meu braço e pegar esse copo de água? Estende seu braço e pega o copo de água, porque esse dia Deus já liberou aqui, ó, o copo de água pra você. E você só fica encarando aquele copo de água, você só fica pensando na possibilidade do que poderia ser. Do que adianta essa palavra ter de ser liberada, porque vai ser como uma palavra vazia. É tipo eu falar pra minha mãe, ah, mãe, eu te amo. E não fazer nada sobre. Como, tipo, provar. Ah, eu deixo a casa suja. Misericórdia, não deixo não, que eu limpo tudo, ó. Sou filha exemplar. Mas supondo, né, que eu não fosse, né, sabe? Ah, mãe, eu te amo, mas eu não limpo a cozinha, não limpo a casa, não faço o que ela manda, eu desobedeço. Não adianta de muita coisa. Então, pronto. Outra coisa que nos ajuda a permanecer, tá no mesmo capítulo, e foi por coincidência que eu lembrei, né? Mas em Hebreus 10:25 vai falar sobre a importância, né, de congregar juntos. Não se a gente ler, né, vai estar escrito, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes, é como. Eita, gente, essa palavra não é de Deus, não. Admoestando-nos. Nunca vi, gente. Deus abençoe. Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando naquele dia. Então, quando você tem uma congregação, quando você tem um grupo de pessoas, quando você tem umas amizades que podem te ajudar a permanecer, porque você vai ajudar elas, então vai ver aquela perseverança. Se uma não tá querendo perseverar, tá querendo desistir, a outra vai estar querendo perseverar. Se a outra não quer perseverar, você vai querer perseverar. Então vocês vão, sabe? Então a união é algo muito importante também para essa perseverança, porque é muito importante. Ah, não, porque tem gente, né? Eu já ia falar, ah, pastora, não sou pastora ainda não. Mas vai que alguém fala. É, não, é porque, gente, eu não entendo essa mania que o povo arruma de cristão não praticante. Ou você é, ou você não é. Se você é cristão não praticante, você não é cristão, você só acredita em Deus, né? Pelo menos assim, na minha mente isso faz sentido, porque eu sou cristão não praticante. Isso é literalmente só acreditar em Deus. Porque se você não exerce os princípios daquela religião, você não, né, tá nela. Mas enfim, assunto polêmico para depois. É, enfim, o que eu estava falando? Ah, tá. Ok, ok. O povo fala, não, eu não vou pra igreja, porque não preciso, eu consigo praticar na minha própria casa. Eu também, querido, qualquer um, mas a gente vai focar da mesma forma, a gente vai receber a palavra da mesma forma, porque na minha casa eu vou ter distração, falando, nossa, olha aquele sofá, gente, olha que sofá bonito, meu Deus, vou deitar ali. Eu passo meus dias deitado no sofá mesmo, sofá gostoso. Ok, mas viu? Vocês estão vendo? A distração. Eu já, ó, nossa, já olhei aqui para aquele sofá, gente, não, na hora que eu deitar nele. Mas se você não vai pra igreja, eu vou deitar ali, eu vou falar, não, vou assistir aqui o Luciano Subirá e não sei o que das quantas, o que que ele faz umas maluquices aí, eu gosto dele. Aí eu vou estar lá, aí depois vai aparecer notificação do celular na hora que eu tô assistindo. Aí eu vou entrar. Aí eu vou começar a conversar, eu vou ter esquecido de assistir a pregação lá do Luciano Subirá. E não é a mesma coisa presencial, porque presencial você também tá naquela união. Você está intrinsecado no corpo de Cristo. Você está no meio, você está unido, você está ali. Então, quando você está ali, você sente também. Deus pode te usar na vida dos outros, Deus pode usar a vida do outro na sua vida. Então, não é a mesma coisa. E está na própria Bíblia. Tá escrito aqui, não deixa de congregar. Então, o povo fala isso, só que claramente está falando isso porque não é a Bíblia suficiente para ler Hebreus 10:25, né? Glória a Deus. Enfim. Mas, né, para concluir, se nós abrirmos em 1 Salmos
Todo mundo sabe de 1 Salmos. Eu gosto de 1 Salmos. Que vai falar, né? Sobre a árvore que é plantada a ribeiras. Eu vou ler porque, por que não? Glória a Deus. Eu já leio demais. Aliás, eu tô no meu. Eu livro 42, eu não sei como é que fala, tipo, é 42º livro? Acho que é. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu não tava lembrando, não, mas deve ser. Amém. Então, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Primeiramente, se a gente separar em dois, o que eu li agora, tem você negando a si mesmo, você escolhendo, se separando, não aceitando com os escarnecedores, aceitar. Dá até medo quando eu ouço essa palavra escarnecedor, eu falei, parece até que morde, né? Enfim, é... você tem aqui esse posicionamento aqui, não vou sentar na roda dos escarnecedores, eu não vou ficar aqui, eu vou ir pra ali. Porque aqui você já tem essa mentalidade, né? Você tá sendo bem-aventurado, você não anda, você não vai aceitar conselho. Ah lá, minha mãe ainda tá rindo. Minha maior fã, fofa. É, você não vai aceitar conselho deles, porque você é o quê? Você vai reconhecer que eles não têm o mesmo princípio que eu. Eles não pensam a mesma coisa que eu, porque o quê? Eu não fui feita para estar nos esclarecedores. Uou. É, e se deter de entrar nesse caminho. E você não vai se aceitar. Então, primeiro, você não ouve o que eles falam. Você não entra no caminho que eles andam e você não se assenta na roda. Três coisas, porque cada vez vai ficando progressivamente pior. Porque se você ouve o conselho, você vai começar a agir como eles. Se você age como eles, você entra no caminho que eles estão andando. Porque se você está agindo, vocês estão tomando as mesmas decisões. Eita, a dicção quase foi com Deus. Vocês estão tomando as mesmas decisões. E o quê? Vocês vão entrar nesse mesmo caminho. Então, e por último, já que agora você está no mesmo caminho, você vai sentar na roda deles, desses escarnecedores. Da glória, misericórdia. Que é meu Jesus. Aí, pronto. E se você já né, separa disso, você tá se fortificando. E agora que você tá assim, você já vai querer saber das coisas de Deus, porque você não tá ouvindo eles. Então, você tá aqui sendo guiado pelo Espírito Santo, você tá ouvindo a palavra de Deus, você tá meditando na palavra de Deus de dia e de noite, porque não é só de dia que eu vou meditar, não é só de noite. É os dois, para você ter a sua 24 horas coberta pela palavra de Deus que você meditou. Então, de manhã eu vou ler isso e de noite eu leio isso. Ah, se der tempo, ó, bum, bota de tarde também. Por que não? Se tem 24 horas no dia, Deus que botou. Então, e essa árvore é plantada junto ao ribeiro. Então, quanto mais você vai permanecendo. Ai, gente, credo, meu nariz tá estranho, eu tô com uma vozinha, né? Credo. Amém. É, você é essa árvore, você tá plantando junto ao ribeiro. Mas você tem que criar essa raiz, porque essa árvore que está aqui junto ao ribeiro, é, se a raiz dela não for funda o suficiente, não vai chegar naquelas fontes de água, sabe? Assim, se você tem uma raiz pequena, o vento te, ó, sopra, você vai com Deus, ó, nem, já fala lá, fulana, Deus abençoe, olha lá, porque ela não criou raiz, que ela não perseverou, não permaneceu. Porque ela não ficou ali tempo suficiente, determinada, posicionada para criar aquela raiz mais a fundo, para chegar àquela fonte de água, para sempre estar ali recebendo, fazendo frutos, e fazendo aquelas coisas assim, ó, nossa, usada por Deus, sabe? Então, a perseverança vai te dar raiz, vai te firmar num lugar só, e por você estar firmado naquele lugar, você vai receber mais de Deus, você vai receber. é, Diretamente da fonte, tipo, literalmente, sabe?
Porque a gente ouve, né, a palavra de Deus, mas a fonte mesmo é a Bíblia. A gente tá, pessoas que pregam basicamente um poço, então eu sou um poço. Então, essa semana eu tô sendo um poço para vocês. Tô ajudando, mas a Bíblia que é a fonte mesmo. Então, é sobre permanecer. Vamos recapitular, vamos ver se eu lembro também. Glória a Deus, Deus me ajuda na minha memória, que minha memória também não é muito boa, não, mas eu vou. Vocês vão ver, vou saber tudo. Ok. Alegria, alegrar, né? Na esperança. Perseverar agora. Perseverar na oração. Paciência na tribulação. E união, né? Não abandonar nossas congregações. E, e não falar assim, ó, não, meu mano, eu não quero ouvir seus conselhos, porque você é um escarnecedor. A pessoa fala, meu Deus, que é isso? Aí você evangeliza, assim, ó. Você fala, seu escarnecedor, não sei o quê. Jesus já até chamou alguém, acho que foi Jesus, falou só, raça de víbora, não sei o quê. A pessoa vai falar, gente, que isso? O que você tá acontecendo que você tá me xingando? Aí você evangeliza e fala assim, ó, porque tá na Bíblia aqui, ó, se você ler aqui, ó, Salmo 1, fala escarnecedor, o que você entende de escarnecedor? Aí você explica assim, fala, nossa, gente, eu tô ficando maluca, é o horário. Mas enfim, é basicamente isso. Você fica assim, foi João Batista isso, porque não, é isso que eu tava estranhando, porque Jesus não tem cara de xingar muita gente, não. Só quando ele estava lá vendendo no templo, que ele jogou as cadeiras pra cima e tal, eu falei, eita, amém, esse aí é homem de verdade. Aí tá. Enfim, aí você evangeliza a pessoa assim e dá tudo certo. Mas é basicamente isso, gente, pra vocês permanecer, se você tem promessa na sua vida, corra atrás, não fique esperando que ela chegue em você, porque ela não vai chegar em você, não, se você não fizer nada. Então pronto. E permaneça em oração, se posicione, tenha um objetivo e jejue, ore. Eita, faz de tudo, faz campanha, faz tudo, chama todo mundo. Ai, nossa, começa todo mundo a orar e eita glória, Pentecoste. Mas é isso, agradeço a oportunidade para minha mamãe querida e obrigada por me ouvir. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus aí, né, pela vida da Stephanie. Glória a Deus por isso. Deixa eu só arrumar. Amém. Então, obrigada, Stephanie, por deixar Deus te usar nessa manhã. E esse aí está o segredo, né? A gente precisa entender que para conquistar a promessa, a gente tem que perseverar. Não tem como a gente receber, porque muitas vezes nós ficamos confusos, estamos recebendo tanta promessa de Deus, mas nenhuma delas se cumpre. E por que que elas não estão se cumprindo? Porque Deus nos dá um alerta, né? Deus nos fala, nos alertando, nos direcionando. Olha, eu tenho essa promessa na sua vida. Por exemplo, Deus fala: olha, eu quero te usar muito no louvor, quero te usar muito nessa área e tal e tal. A primeira coisa que essa pessoa deveria fazer, além de orar, buscar, se consagrar, é também preparar na área da música, né? Vai preparar na área da música e continua sem buscar, sem ter aquele momento de adoração com o Senhor, sem fazer nada, aí passa anos e anos e anos e a promessa não se cumpra, né? Não há perseverança. Então, assim, quando Deus nos promete algo, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ficaram 10 dias. Mas Deus não, ele não falou a quantidade de tempo, como a Stephanie já disse. Então, não havia uma expectativa, olha, só 10 dias, está faltando 3, está faltando 2, está faltando 1, não. Não havia essa ideia. Na verdade, eles não sabiam se ia ficar 10 dias, se ia ficar 20 ou 30, enfim, Deus não falou. E aí, quando os 380 voltaram, saíram a cerca de 120 ficaram, então, assim, isso mostra o quão é difícil permanecer. E quando a bênção de Deus está chegando,
aí que nós vamos ser atacados mesmo para que a gente desista. Mas Deus está nos dando uma palavra de alerta nessa manhã, porque Ele quer cumprir as promessas dele na nossa vida. Então, nós vamos estar orando e clamando, falando: Deus, nos dê perseverança, nos ajude a ser constante, não nos deixe ser como a onda do mar que agita para lá e para cá, não nos deixe ser como uma montanha russa, uma hora nós queremos, a outra hora nós não queremos. Irmãos, nós não somos crente por vontade. Nós temos que dar uma ordem à nossa carne. A gente ora com vontade, mas ora sem vontade também. Todos nós passamos por um período que a gente não tem vontade de orar, que a gente é induzido a fazer outras coisas, somos distraídos por outras coisas, nós às vezes nos, sabe, passamos por aquela fase que, ai meu Deus, orar, aí tal, aí se fala, não, pera lá, quem manda em mim não é a minha carne, então ela vai ser submetida ao Espírito. Então a gente ora sem vontade, a gente lê a Bíblia sem vontade, a gente busca o reino sem vontade, porque se nós andarmos por vontade, nós nunca vamos conquistar a promessa. Né? Lembra de Josué e Caleb, quando foi visitar junto com mais 10 espias a terra que Deus prometeu. Quando eles olharam para aquela terra, só dois teve a visão que Deus deu. Só dois, que ali era uma visão dos céus. Então, assim, nós precisamos ter a visão dos céus. E como que nós vamos conquistar essa visão dos céus? É na oração, é na busca, é na leitura da palavra, é na intimidade com o Senhor, porque é só assim que nós vamos alcançarmos, né, aquilo que Deus nos prometeu. Então, nós vamos tirar o nosso tempo de oração nesse momento, vamos clamar,